Para já, a análise àquilo que sai da entrevista de André Ventura ao Now, com as nossas convidadas esta noite. Rita Matias, deputada do Chega, Joana Mortágua, antiga deputada do Bloco de Esquerda, e também Aline Olde de Bavinck, professora universitária. Boa noite às três, bem-vindas. Rita, de facto, temos ouvido esta crítica da falta de qualidade no partido para que houvesse outro candidato que não André Ventura para poder concorrer às presidenciais. O Chega, dentro do partido, não confia noutro candidato para este desafio, é isso? Antes de mais, permita-me começar cumprimentando todas, naturalmente, mas porque um dos temas também foi a manifestação vergonhosa que aconteceu ontem à frente da Assembleia da República, estando eu diante de uma dirigente, tanto quanto sei, do Bloco de Esquerda, manifestar a profunda repulsa por aquilo que aconteceu. Aquilo que nós vimos foi um conjunto de centenas de homens em idade militar, com gritos imperceptíveis, com mulheres de burca ou lenços a gritar que Portugal é um Estado laico e a enxovalhar líderes políticos que decidiram dirigir aos mesmos, ouvi-los e explicar as suas posições. E lamento imenso que estas pessoas estejam a ser instrumentalizadas pelo Bloco de Esquerda. Convenhamos, de repente todos os nepaleses, Bangladesh, etc., percebem o que é que significa racistas, fascistas, não passarão. Eu devido que aquelas pessoas tenham aberto um livro de história e saibam explicar o que é o fascismo. Portanto, é lamentável que estejam a ser instrumentalizados na sua dor, nas suas dificuldades, e é inadmissível termos portugueses, cidadãos nacionais... Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Mas permita-me que diga... O facto de André Ventura ser candidato a vários cargos. Não é no partido, é na direita política portuguesa. Não há, de facto, grandes quadros na direita portuguesa. Não há grandes quadros disponíveis, porque houve outros nomes que estiveram em cima da mesa e que, à última da hora, não tiveram a coragem, a decência ou a vontade de estar ao serviço do seu país, e também há um grande demérito. Eu neste aspecto, eu concedo que a esquerda soube-se organizar ao longo dos últimos anos. Tem os professores universitários quase todos do seu lado, tem o espaço cultural completamente dominado, tem a produção artística, tem também os políticos, até então, mais relevantes. Foi então que o Chega surgiu e o melhor nome, o mais conhecido, o mais preparado para disputar estas eleições e para defender aquilo que o Chega representa, antissistema, contra a imigração descontrolada, pelos valores da família, pelo ressurgimento da nossa pátria, deste espírito patriótico. É André Ventura, que é também líder e da neste sentido, Sim. André Ventura é um candidato que pode representar esta direita que, infelizmente, se demitiu desta função. Eu antes de mais, não queria deixar de comentar o facto de a deputada Rita Matias ficar muito impressionada com haver mulheres de lenço em frente à Assembleia da República e imigrantes que expressam livremente o seu discurso e agora que, é a favor das mulheres andarem tapadas. E que usam a sua liberdade de expressão. Usam a sua liberdade de expressão em frente à Assembleia da República. Eu não sei se a deputada Rita Matias conhece esta pessoa que aqui está, ordeira, pacífica, não foi. que assim decorreu até ao fim, objetos, apesar jornalistas que foram cuspidos, apesar das provocações de André Ventura. Desculpa, eu acho que isso é uma coisa que devemos saudar. Rita Matias, antes de irmos à questão da manifestação, quer explicar esta imagem que vimos? Sim, é público. Aliás, no Grupo Parlamentar do Chega e no Partido Chega, sou uma das vozes que reconhece que o que se passa em Gaza é uma atrocidade e que Israel abusa no poder que exerce e transcende aquilo que era o direito legítimo à defesa e à retaliação naquilo que faz. E até tenho um mérito. É que, ao contrário da Joana Mortágua, que repete aquilo que lhe dizem para repetir no Bloco de Esquerda, eu até sou uma das vozes ligeiramente mais dissidente no meu partido e não tenho problema nenhum com isso, não tenho vergonha nenhuma de ter colaborado com refugiados. Então, tem problemas com mulheres. O partido é plural. Não tenho vergonha nenhuma de ter trabalhado com refugiados da Palestina, tenho imenso orgulho, mas era o que eu dizia, aquele lenço estava posto na minha cara por brincadeira, voluntariamente. Eu não fui obrigada a usá-lo e também não significava que tinha que reprimir os meus traços femininos, ao contrário daquilo que é dito no Corão e de todas as violências que são utilizadas como
como arma de guerra contra as mulheres e que estão tipificadas no Corão. Então, eu lamento imenso que uma feminista agora imigrante sabia o que era fascismo. Não, eu acredito que não, sinceramente. Nem sabiam falar português. Eu estava lá, eu ouvi documentos para todas, documentos... Não sabiam falar sequer. Inicialmente, os imigrantes estavam a cumprimentá-lo, porque não faziam ideia quem era. Só que depois, lá vieram os dirigentes do Bloco de Esquerda, nervosos, dizer para insultarem. E foi aí que começaram a insurgir. Foi aí que começaram a arremessar objetos. Não considera, portanto, que foi André Ventura com a sua presença que acabou por provocar? Eu vi lá Isabel Moreira a dar high fives aos imigrantes. Não foi considerado provocação. Eu vi lá o Rui Tavares naqueles números tristes habituais em que vai fingir que é muito solidário, mas é muito solidário porque não tem imigrantes a viver à porta da casa dele. E tudo bem. Porque é que André Ventura estar presente e dizer assim, ouçam, eu quero-vos ouvir e quero-vos explicar. Eu não sou racista, eu não tenho nada contra a vossa presença, a não ser o facto de Portugal não ter capacidade de receber mais. Portugal não é um país de burcas. E não é mesmo. Discriminatório isso? Não é discriminatório. É garantir que continuamos a ser um Estado de Direito Democrático onde as regras são aplicadas para todos, onde os princípios de segurança são aplicados para todos, onde não fazemos exceção, sobretudo quando o fundamentalismo islâmico vai marchando pela Europa fora. Eu não sei se têm percebido que as igrejas cristãs estão a ser cada vez mais atacadas na vizinha Espanha, na vizinha França. Vamos ficar de olhos fechados até que venham começar a atacar aqui Portugal, as nossas igrejas, as nossas avós, os nossos avós. A mensagem da Igreja Católica, na verdade... Não é da Igreja Católica. Não é da Igreja Católica. Tem sido... Não, é de um ou dois bispos que são comunistas e que, sinceramente, não representam as suas ovelhas e até deviam ter algum cuidado com aquilo que dizem. Que era também a mensagem do Papa Francisco. E de outros papas que foram condicionados ideologicamente. Eu pergunto-me porquê é que não pedem registro criminal ou não verificam isso quando imigrantes tentam vir para Portugal. Joana Mortágua está a dizer que... Pedem. Claro, é obrigatório. É por isso que aparecem muitos que não... Toda a gente que não... Espero que sejam verificados e que o Estado tenha funcionários públicos suficientes para tratar todos esses processos. Sabe bem que não é possível verificar. Sabe bem que a quantidade de Mortágua, só para esclarecer a acusação há pouco da Rita Matias, é verdade que houve elementos do Bloco de Esquerda a manipular estas pessoas? José Soeiro, que ontem se manifestaram? José Soeiro, não sei que tenha saído. Tantas mentiras, se eu as fosse desmentir a todas, saía daqui às 2 da manhã. Acho que nem vale a pena. Não houve conversas, nem tentativas de incendiar um pouco a situação. Olha, desculpe, eu tenho fotografias. Agora vou ter que mostrar. Provavelmente não se vai perceber lá em casa. Anos e anos que o Bloco de Esquerda participa pacificamente em manifestações de trabalhadores. O Chega é que nunca participou em manifestações, não sabe o que é uma manifestação e, portanto, José Soeiro aqui ao lado dos trabalhadores a incentivar. O meu ecrã é escurecido. Fica um pouco... O Chega não se posiciona porque está sempre e constantemente a desviar o assunto para a inexistência do alarmismo da imigração. Rita Matias. O Chega pronunciou-se e tem-se pronunciado sobre todas estas matérias que Joana Mortágua acabou de dizer. Basta verem as conferências de imprensa, basta verem os pronunciamentos dos vários deputados, que até são os deputados com mais seguidores, com mais vídeos e mais participação, penso eu, daquela manifestação, que volto a dizer que foi horrenda. Eu estava lá no Parlamento e ouvi os gritos. É horrível ouvirmos palavras imperceptíveis. Aquilo é um tom de ameaça, é um tom que assusta. E lamento imenso que eram maioritariamente homens e não havia ali mulheres. Sabe porquê? Não havia mulheres com lenços e burcas? Eram pouquíssimas. Sabe porquê? Porque sabe perfeitamente que estas culturas são profundamente mais... Não. É que eu estava lá, filmei, vi, tenho provas, a Joana sabe disso. Agora, se me permite, e para que o debate seja mais sério, eu ouvi a intervenção de Aline, que acho que foi em tudo estruturada, mas que nos dizia que o país tem que pensar como é que quer receber imigrantes e que tipo de imigrantes é que quer receber. Não ouvi ainda acerca deste caso da AIMA. Pronto, o Chega mas é que vai certamente acompanhar. não concordará com situações destas. Não. É que são mesmo este tipo de situações que nós temos que começar a colocar na ordem do dia. Não é como é que nós vamos receber mais pessoas. É como é que nós, olhando para as pessoas que já temos aqui, que estão a mais, vamos começar a devolvê-las ao seu país. Por isso, isto que aconteceu na AIMA agora, isto que aconteceu agora na AIMA, que foi um lapso, porque não era suposto alguém com nacionalidade que tenha sido atribuída, tenha sido reconduzida ao seu país de origem, tem que começar a acontecer. Isto é muito triste. É isso que pretendem mudar com a questão da lei da nacionalidade. É muito triste que o governo de António Costa tenha permitido uma bandalheira tal que agora se tomem decisões muito difíceis, porque para essas pessoas é um tema que não é só para os ilegais e indocumentados, porque isso não chega. É mesmo para os outros também que querem estar aqui pela via legal e que nós não temos capacidade. Nós vamos pôr as pessoas a dormir aonde? A comer o quê? A trabalhar onde? A fazer o quê? Mas nós não temos capacidade. A verdade é que esta lei dos estrangeiros não foi viabilizada nem pelo Tribunal Constitucional, nem depois pelo Presidente da República. Exatamente. Terá de e vamos ser voltar à carga, como sabem, em outubro com a lei de estrangeiros e em novembro voltaremos a questão do agregado familiar terá de ficar mais bem acautelado.
terá que ficar com, mas com questões criteriosas no tema do reagrupamento familiar. Então, se o Tribunal Constitucional quer que aprovemos uma má lei, que volto a dizer que é uma má lei, que nós devíamos ter capacidade de dizer que não fosse permitido mais reagrupamento familiar por agora, que seja com critérios, que seja para pessoas que venham em relacionamentos, casamentos monogâmicos, que tenham coabitado com a esposa ou o esposo que agora querem trazer para este país, que tenham filhos e que estes filhos tenham sido tidos já com uma mãe maior de idade, porque sabemos muito bem que proliferam casamentos de menores nestas culturas e civilizações. Portanto, pelo menos que se coloquem critérios ocidentais naquilo que nós, infelizmente, ainda vamos ter que acolher a mais. Não é, de facto, um candidato contra o sistema, é um candidato do sistema da elite e com mais mordomias e com mais mordomias do que a maioria dos políticos em Portugal e, portanto, desse ponto de vista, muito mais distanciado da maioria dos políticos. Aliás, basta ver. Agora quer ser Presidente da República. Já falámos sobre vocês o tempo todo. Vamos agora. A sua eurodeputada bem pode pintar os lábios de vermelho nesta candidatura que há 9 meses era candidata às europeias. O Bloco de Esquerda não tem mais quadros. Porquê é que não é a Joana, a irmã da líder, a candidatar-se à presidência da República? Agradeço o apoio. Não tem qualidade para isso. O Bloco de Esquerda não tem quadros. Eduardo, faça a mesma pergunta que fez ao Chega. Eu fiz precisamente essa questão. Então, a Catarina Martins, estou muito à vontade porque fiz exatamente essa questão. Agradeço. André Ventura disse na entrevista há pouco aqui ao Now que não ia ser presidente de todos os portugueses. Queria deixar uma série de pessoas de fora, entre aspas, como condenados por pedofilia, etc., corruptos. Não é um discurso discriminatório? Como é que Antes de responder essa questão, uma nota muito rápida. A primeira é que o Bloco de Esquerda, que criticava que André Ventura ia a todas, que só não era o candidato ao condomínio da Joana Mortágua porque não calhava, é o mesmo partido que vai apresentar exatamente a candidata que apresentou às europeias. Portanto, ainda há 6, 7, 8 meses tivemos eleições, agora vai repetir. Eu creio que é a primeira vez que a Catarina Martins se candidata às presidenciais. Às presidenciais, mas foi candidata às europeias há pouco tempo. Portanto, quer dizer que afinal o Bloco de Esquerda também não está assim com um leque tão variado de quadros. Aliás, ainda há pouco tempo foram buscar os seus dinossauros, o Louçã e os... já nem me lembro dos nomes dos outros. E sabe o que aconteceu? Tiveram o pior resultado da história. Portanto, já nem com os nomes todos lá da FCSH. Sabemos quem financiou o Bloco de Esquerda. Sabem, é tão transparente como é. Não é tão transparente porque acredito mesmo que o Chega seja dos poucos que conseguem entregar as suas contas a tempo e hora. É uma plataforma que limita, por exemplo, se eu for empresário e quiser fazer um donativo num valor que ultrapassa aquilo que são os montantes legais ou numas condições que a lei não permite, automaticamente a plataforma digital inibe, proíbe. O facto não há cá enganos. Os doadores do Bloco de Esquerda não terem o nome Champalimau não quer dizer que não seja transparente. A Rita Matias é que não os conhece. Em relação a não ser o presidente um bom ponto de partida para quem quer ser presidente? Claro que sim, porque os portugueses estão fartos desta falsa conversa de inclusão, de todos, nomeadamente os que prevaricam, de que o justo tem sempre que pagar pelo pecador. É preciso alguém que diga que vem dar um pouco virar os portugueses uns contra os outros? Não, desculpe. É ser justo, porque há portugueses que se usam e abusam do que os outros fazem, do que os outros trabalham, do que os outros descontam. Portanto, acho muito bem, e é uma alusão àquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez, olha, no meu concelho onde nasci, que em vez de estar ao lado de uma esquadra de polícias que foi invadida por prevaricadores, por pessoas que abusam, assustam, que inibem, amordaçam as populações do Seixal, foi estar ao lado precisamente dos bandidos. A história do ser o presidente de todos os portugueses ou não começou aí. E acho muito bem que André Ventura volte a retomar este ponto, porque quem vive num subúrbio, quem vive ameaçado por certas comunidades que se acham mais impunes e mais fora da lei do que todos os outros, necessária mais documentação. A par das minhas colegas de painel, também não tenho informação detalhada, não conheço a notícia, mas também não posso deixar de fazer um comentário político. É que em março deste ano, recordo-me de ter ouvido Luís Montenegro no Parlamento, na altura assinar com dossiês de documentação, dizer que agora só falava com quem fosse tão transparente como ele. Depois, ainda no final da campanha, perto de 16 de maio, 15 de maio, voltou a dizer que nunca ninguém foi tão transparente como Luís Montenegro. Afinal, tanta transparência, tanto cuidado, tanta ética, tantos assessores a ajudá-lo para que ele seja transparente e faltam sempre documentos, faltam sempre papéis, há sempre explicações que ficam por dar. Luís Montenegro não se pode esquecer de uma coisa. Isto pode significar que não é o primeiro-ministro que não forneceu todos os dados ao Ministério Público. Não estou a dizer que propositadamente, não sei se o Ministério Público já tinha solicitado ou não, mas que se há mais documentação que Luís Montenegro não entregou voluntariamente,
já faltou à sua palavra na medida em que disse que estava disponível para dar tudo. Até falou naqueles terrenos na Régua ou em Bragança. Portanto, ele quis, de facto, ir ao pormenor, ao detalhe, mas na verdade acabou por não ir. E isto tem que ser dito porque Luís Montenegro não pode interpretar um resultado eleitoral como um banho de ética. Lá porque ele teve uma maioria reforçadinha, que não foi plenamente reforçada, não quer dizer que ele de repente não tem contas a prestar e não tem que explicar ao país se houve ou não conflito de interesses. E isso ainda está por esclarecer. O Governo, mas isso pode condicionar, pode afetar estas reuniões? Eu creio que é muito cedo, não conhecemos de facto os detalhes daquilo que foi solicitado, nem qual é a postura do Primeiro-Ministro face àquilo que é solicitado, portanto não vou estar já a dizer que condiciona ou não, tanto quanto sei, as conversações estão a correr bem, aquilo que o Chega tem estado a pedir continua em cima da mesa e ainda não houve um não perentório por parte do Governo, a questão do aumento do complemento social de idosos, a questão de aumentarmos o fim das portagens para mais portagens. Baixar os impostos para as empresas com mais lucros. Isso, por acaso, está a ser feito a par do Orçamento de Estado. As empresas com mais lucros. Mas nós queremos, por exemplo, retomar o tema do IRS, que o Governo quer colocar de fora do Orçamento de Estado. Para baixar os impostos às empresas com mais lucros. Do segundo ao quinto escalão, não é os mais lucros, é os mais pobres, acima de 1,5 milhões de lucros. Possam ter uma descida adicional. Portanto, o Chega traz estas bandeiras, o Governo ainda não fechou, portanto, é muito cedo sem conhecer os factos reais para estar a condicionar qualquer tipo de conversação. Haverá desenvolvimentos seguramente nos próximos dias. Joana Mortágua, Aline Ole de Bavinck e também Rita Matias. Agradeço a presença das três neste debate. Continuação de uma boa noite. Obrigada, boa noite.